Da mesma forma que foi a aula passada, né? A aula passada a gente gravou e depois colocou ela disponível para vocês ali no Classroom, né? Nós temos aí 4 etapas no N1 correspondente, né? A cada semana do projeto, tá? Então, cada semana corresponde a uma etapa do projeto na N1, né? Então, o projeto tem 4 etapas, na N1, então, a gente tem pontuação correspondente, né? Por cada semana entregue, tá? Etapa 1, 2 pontos, etapa 2, 2 pontos, etapa 3, 3 pontos, etapa 4, 3 pontos, faz 9 pontos na N1, tá? Todos eles têm prazos de entrega, a gente combinou isso no contrato pedagógico no ano passado, né? Só para relembrar, essa construção da etapa 1, né? A entrega até sábado, né? 13/2 às 23h59. Então, os grupos já se reuniram lá naquele primeiro momento, né? Já passaram a semana aí construindo essa etapa, tá? Hoje a gente vai falar da etapa 2, claro, né? Se vocês ainda tiverem dúvidas e perguntas da etapa 1, a gente retoma essas dúvidas, sem problema nenhum, tá? Hoje, né, excepcionalmente, estamos tendo essa aula na sexta-feira, em função do carnaval, né? 15/2, segunda-feira de carnaval é feriado, né? Então, hoje nós estamos compensando, né? E vamos tratar, então, dos conteúdos da etapa 2, aí, né? São aqueles subsistemas. Vamos repassar ali, né? Como é que a gente deve fazer essa construção, né? Vamos falar um pouquinho também sobre algumas dicas de referência bibliográfica, né? Dos subsistemas, para vocês construírem, né? Vocês vão ver ali que tem que citar autores, né? Na construção da etapa 2, então vamos falar também a respeito disso. Dia 22/2, lá na outra semana, né? Temos a etapa 3 para fazer. Essa etapa 3 e 4, né, já são menores, né? Realmente essa da etapa 2 é a etapa mais trabalhosa, mais longa, que vai exigir mais dedicação do grupo. Depois a etapa 3 e a etapa 4 são bem menores, né? Vocês já fizeram toda a estruturação dos subsistemas, né, lá na etapa 2. Mas vale 2 pontos, a etapa 3, a entrega dela até 27/2. Vocês notam, né, já comentamos isso antes na aula anterior, que a etapa 2 ficou com a data de entrega lá para o dia 27/2, né? Lá junto com a etapa 3, justamente porque a etapa 2 ela vai demandar mais esforço, então ficou com um tempo de entrega mais longo, né? Até em função, né, dessa questão de ter feriado, enfim, né? No meio do caminho, né? A etapa 2, a entrega certa, né, seria no dia 20, né? Mas alongamos aí para o dia 27, tá? Etapa 3, então, lá no dia 27. 1/3, entrega da etapa 4, né? Etapa 4, basicamente, é ali o fechamento, né, do grupo, né, construção dos slides, né, uma revisão final, né, do projeto, né, o grupo se reúne, dá aquele ok, né? Professor, aí, só um minutinho, a nossa colega, a Daniela Oliveira, ela botou aqui que ela não está conseguindo entrar porque ela não recebeu o link. Eu disse para ela entrar no Google Sala de Aula, mas ela disse que não está conseguindo. O Google Sala de Aula está disponível na internet, né, para todos vocês. Pois é. O link, né? Não sei Não, só para avisar o senhor, para avisar o senhor dele. Pede por gentileza, para ela acessar pelo link que ela recebeu por e-mail, né? Todos vocês aceitaram o convite para essa turma, né? O e-mail que enviei é aquele link da turma, né? Não tem outro. É por aquele ali que vocês acessam, né? E depois, dentro do Classroom, acessam o link da aula ao vivo, né? Tá? Vou avisar ela. Está tudo funcionando porque todos vocês entraram, né? Então, pode ser que ela tenha algum problema na rede dela, enfim. Ela, de repente, pode tentar. Se ela está tentando pelo celular, tentar reiniciar o celular ou o computador, para ver se pode ser alguma coisa na rede dela, né, na internet dela, enfim. Pode ser o caso, né? Obrigado, Maior. Daiane Cardoso, conectando, boa noite. Então, gente, comentamos, então, de novo aí, né, lembrando que as 4 etapas da N1, né, vale 9 pontos, tem aqueles prazos de entrega. A N2, né, lá no dia 8/3, a gente já definiu ali os grupos, né, a sequência das apresentações, definimos o líder dos grupos,
né? Esse líder que vai fazer a entrega, né, das etapas lá dentro do Classroom, né? Então, as entregas são no Classroom, isso foi combinado. No dia 6/3, então, tem que entregar o roteiro pronto, tem que entregar os slides da apresentação, que vocês vão apresentar no dia 8/3 o projeto de vocês, né? Lembro que a gente tratou também que a aula tem 2 momentos, né? Um primeiro momento a gente trabalha sobre o conteúdo que vai ser construído pelos grupos, a gente faz um intervalo, na volta do intervalo a gente faz uma chamada, que é online, ao vivo, eu abro a chamada, né? Chamo um por um e vocês vão respondendo, tá? Isso é muito importante, né? Porque a presença é pela resposta à chamada, tá? Nesse segundo momento, então, após a chamada, os grupos ficam livres para se reunirem, né, dentro do seu grupo específico, tá? Então, inclusive, foi criado, né, os grupos criaram ali o link e passaram o link na aula passada, né, para os seus integrantes, criaram acho que a grande maioria, acho que todos, né, criaram um grupo pelo WhatsApp, tá? Mas não é a única ferramenta, vocês podem se comunicar por e-mail, né, eu passei ali também os dados da turma, né, estão lá no Classroom, então tem os e-mails de vocês também lá para vocês entrarem em contato também com os colegas por e-mail. E interessante, né, é que, como vocês sabem, vocês podem acessar, né, o Google Meet, né, alguém do grupo pode criar um link do Google Meet ali e criar uma videochamada pelo Google Meet do grupo para vocês debaterem ao vivo, né. Também é uma possibilidade bem interessante. Daniela conectando. Boa noite, Daniela. Apareceu aqui, mas apareceu, tá. Conseguiu conectar, Daniela, que bom. Conseguiu resolver ali a questão da conexão. Muito bem, gente. Então, esse é o nosso calendário, foram essas as nossas combinações lá do primeiro dia. Inclusive, né, se tiverem dúvida, né, se esqueceram de algo que foi combinado, né, nosso contrato pedagógico foi ali uma questão de 50 minutos, 1 hora, né, a gente ficou falando a respeito, né, de vários detalhes de como vão funcionar a disciplina. Aqui eu fiz um pequeno resuminho só do calendário, né. Então, se tiver dúvida, ou se não participaram, não assistiram na íntegra o contrato pedagógico, acessem e assistam o contrato pedagógico, tá? Onde está? Sala de aula virtual de vocês no Classroom, clica ali, clica na barra atividades, tem o tópico lá, vídeos aula ao vivo, tá? Então, as aulas ao vivo são gravadas e disponibilizadas para vocês ali depois, está ali o calendário não, o contrato pedagógico, tá? Inclusive, a nossa aula 1, né, da etapa 1, está gravada e já está disponível lá também para vocês, tá? Sobre os grupos. Então, os grupos foram formados na aula passada, já tem os líderes definidos, né? Os líderes que vão fazer as entregas ali dentro do Classroom, né? Naquele espaço combinado, conforme a gente demonstrou lá na aula passada, né? No contrato pedagógico. Bruno conectando, boa noite, Bruno. A gente estabeleceu ali, né, a quantidade de 5 integrantes por grupo, tá? E ficaram, né, grupos em aberto, porque a gente viu que a chamada, né, a nossa turma, ela é relativamente grande, né? Nós temos aí colegas da filial 12, da filial 13 e da filial 15, né? Que aceitaram o convite, tá? Foi enviado o convite por e-mail, 25 alunos, tá? Então, daria para formar aí 5 grupos de 5, né? E a gente tem 4 grupos. Então, tem 5 pessoas que estão, né, não participaram lá da primeira aula, enfim, né, não estiveram, que podem formar um 5º grupo, tá? Quem está conectado e que não participou da primeira aula? A Adriele já tinha falado que não conseguiu participar, né? Tem mais alguém conectado que não participou da primeira aula? A Camila também não participou, tá? Então já temos 2, né? A Adriele e a Camila. Mais alguém?
Adriele e Camila, então. Adriele e Camila, temos aí o grupo 5. Vamos formar, então, a dupla. E vocês ficam ali no grupo 5. Vocês vão ter que fazer a etapa 1, né? Está prevista aí para entrega, né? No dia 13, sábado. Ainda tem, né, um sábado inteiro aí para vocês fazerem aquelas primeiras definições. Não é uma construção lá muito longa, né? Dá para vocês darem conta, né? Dentro do prazo ainda, tá? Aí depois, a etapa 2 que a gente vai falar logo a seguir, essa sim vai exigir bastante dos grupos, né? E como vocês, a princípio, vão estar apenas em 2, tá? Vocês vão ter que dividir bastante aí as tarefas ali dentro do trabalho para poder fazer, tá? O prazo é mais longo, né? Da etapa 2, justamente porque ela exige uma demanda maior, tá? Ela ficou lá, a etapa 2 para o dia 27/2, né? A entrega. Então, vou colocar vocês aqui no grupo 5. Então, vocês vão ser o último grupo a apresentar, né? Na noite do dia 8/3, tá? Pergunto aí a Camila e a Adriele, né? Adriele, se assistiram, né? O vídeo gravado da aula passada, que foi disponibilizado ali no Classroom, e se assistiram o contrato pedagógico, para entender qual é a dinâmica, né, e como as coisas vão funcionar. Assistiram? Adriele, Camila. Assistiram? Camila disse que ainda não viu. Adriele, conseguiu ver, Adriele? Também não. Então, as duas não viram. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, né, é assistir, né, e fazer essa compreensão, né. Já está disponível desde a segunda-feira, né. Na mesma segunda-feira já foi disponibilizado, né, para vocês entenderem como acontece a construção desse projeto, tá? Larissa colocou também, não participei na aula dia 8, porém entrou no grupo 2. Sorry, a líder do grupo 2 é a Ana Paula, não sou eu. Tá. Então, a líder do grupo 2 é a Ana. A Larissa já entrou no grupo 2. Larissa. Então, peço, né, que as meninas que estão formando agora o grupo 5, né, que assistam o contrato pedagógico, assistam a aula 1, né, porque eu não vou conseguir agora, nesse momento, né, passar tudo que foi passado durante a aula, né, foram ali 3 horas de aula, né, na segunda-feira. Então, peço vocês que assistam lá e façam a construção da etapa 1. A etapa 1 tem que entregar dia 13, né, amanhã, até as 23h59. Tá, gurias? Larissa e Camila. Vocês vão assistir agora, né, a aula sobre a etapa 2. Essa etapa 2, ela vai ser construída pelos grupos com prazo de entrega até o dia 27/2, tá? Então, essa etapa 2, de primeiro momento, não é a urgência de vocês, né, que estão assistindo a aula pela primeira vez. Vai ser a etapa 1, que já tratamos na aula passada, tá? Então, fiquem muito atentas. Adriele e Camila, né, os dados dos alunos da turma estão postados ali no mural e também lá na barra atividades. Então, vocês podem clicar na barra atividades do Classroom. Vocês vão ver ali que tem o item ali, dados dos alunos, né? Clica no arquivo Excel, vocês vão encontrar ali o telefone e o e-mail, né, dos alunos matriculados. Então, a Larissa encontra a Camila encontra a Larissa por ali, ou se vocês quiserem trocar aqui pelo chat, né, trocar os telefones para vocês criarem um grupo, vocês duas, né,
pelo WhatsApp, para vocês trocarem informações, fazerem videochamada entre vocês, para vocês se organizarem para montar as etapas do projeto, tá? Então, já fica evidente, né, que essa disciplina é um projeto de plano de gestão de pessoas e as notas são dadas pelas entregas das etapas do projeto, tá? Então, fazendo um resumo bem breve, mas é muito importante que vocês assistam o material da aula passada para entender tudo que precisa ser feito, toda a organização, como é que ela ocorre, tá? Depois a Adriele e a Camila me informam, né? Dentre as duas, quem vai ser a responsável pelas entregas vai ser a líder do grupo, e eu acrescento aqui. Combinado? Tá legal, a Camila respondeu ali. Ok. Aí, se quiserem já ir trocando, né, o telefone de vocês aí pelo chat, Adriele e Camila, para vocês terem contato uma da outra e já começarem esse processo de troca de informações, de elaboração entre vocês, tá? Muito bem. Então, pessoal, vamos falar da etapa 2 hoje. Essa etapa 2 corresponde à semana 2, né? Que a gente está fazendo hoje, porque semana 2 seria segunda-feira que vem é feriado de carnaval, então a gente já está, né, recuperando, né, essa aula hoje. Ela corresponde, né, à nossa aula 3 e 4. Nath conectando, boa noite. Ela corresponde, então, à aula 3 e 4. Quais são os elementos que compõem a construção da etapa 2? Tá? Então, lá no roteiro do plano, conforme a gente tratou na aula passada, né, vocês têm ali todos os elementos que vão sendo construídos, né? Os componentes, então, a construir na etapa 2 são referentes ao capítulo 5 do roteiro. Então, do 1 até o 4 é a etapa 1, né? Então, estão construindo, estão elaborando, daqui a pouco estão finalizando. O líder vai entrar ali no Classroom, clicar na barra atividades, vai clicar na etapa 1, vai abrir o arquivo e vai colocar lá, né, o material do grupo. Tá? A etapa 2 depois vai ser a mesma coisa, tá? Vocês vão estar construindo entre vocês, dentro do grupo de vocês. Brenda conectando, boa noite. Vão dividir tarefas, vão debater, vão se reunir, né, pelo grupo do WhatsApp que vocês criaram aí, ou por videochamada, né, como o grupo preferir, tá? O importante, pessoal, é que mesmo que vocês dividam tarefas dentro do grupo, vocês marquem reuniões, né, entre vocês, para ver se está tudo alinhado, né? Porque você sabe que os subsistemas, né, eles dependem, né, uns dos outros para funcionar, né? Em termos de informações, de dados, de alinhamento, né? Tem coisas que decorrem, né, um do outro, né? Então não dá para dividir, né? Ficou 2 pessoas do grupo para fazer recrutamento e seleção, outras 2 na área de cargo. No entanto, né, vocês têm que se conversar, tá? Inclusive, né, depois de fazer a montagem da etapa, né, e passar para o líder vai colocar, né, a líder, né, do grupo vai colocar dentro da estrutura do plano na etapa 2, o grupo tem que se reunir nesse momento, né, na fase final, já está tudo pronto, já está colocado na estrutura, o grupo se reúne e olha, né, toda a estrutura que foi montada. Aí todos olham, tá ok, alguém se dá conta, faltou uma coisa aqui, faltou outra ali, né? Aí finaliza, e depois que todo mundo do grupo disse, tá ok, etapa 2, aí vocês, né, finalizaram, então, né, estão de acordo, comum acordo, aí a líder do grupo vai fazer um envio ali no Classroom, tá? Então, esse momento, né, de fechamento de cada etapa tem que ser feito em conjunto por todo o grupo, tá? Esse é o ideal, para não ficar um recorte de coisas, né? Cada um seguiu daqui a pouco um caminho, ou daqui a pouco um faltou alguma coisa, e passou para o líder vai colocar e vai enviar, e aí vai faltar coisa, e vocês vão enviar, eu vou corrigir, e, né, a nota, enfim, depende da construção, né, ter sido realizada de acordo com as instruções, né, que foram dadas para montagem da etapa, tá?
Alguém mandou um chat. Brenda disse que não está conseguindo ouvir nada, né? Provavelmente a Brenda está com algum problema lá no dispositivo dela, né? Porque, a princípio, todos estão conectados aqui assistindo e ouvindo, né? Ah, tá. Então, Sim. a Brenda conseguiu arrumar, mandou mensagem e conseguiu arrumar. Então, geralmente é isso, tá, gente? Quando vocês não estão ouvindo, provavelmente no dispositivo de vocês tem algum problema. Se a aula está rolando, está acontecendo, não tem mais ninguém reclamando, né, de áudio, provavelmente, né, tá no dispositivo. Às vezes, pelo celular, né, a gente estava usando um outro aplicativo, aí acessou a aula, aquele outro aplicativo, né, estava usando aquela função, né, no nosso celular, e aí trava, a gente às vezes tem que reiniciar o celular, né, fechar os aplicativos que estavam abertos, né, e pelo computador, às vezes, também, né? Tem algumas situações aí, né? Às vezes, a gente abre a conexão e o áudio está fechado, né? Por padrão, ele já abre com o áudio fechado, né? E às vezes a gente tem que clicar ali para abrir o áudio, enfim. Tem essas situações, tá? Então, até foi importante, né? A Brenda colocar essa situação para a gente reforçar que essas coisas podem acontecer, tá? Legal. Então, gente, construção da etapa 2, capítulo 5, é a estrutura do plano, né? O core, né? O coração, né? Da empresa que vocês estão montando. Então, o foco, né? Do curso de gestão, né? Em RH, né? Do curso técnico em RH, é os subsistemas, né? Tanto é que tem nome de disciplina que vocês cursaram, que é o nome de cada subsistema, né? Então, inclusive, a necessidade, né, de vocês recorrerem, né, a esses conteúdos para fazer a construção desses subsistemas, tá? Então, a estrutura do plano, né, é a abertura do capítulo, depois vocês vão estruturar cada um dos subsistemas, fechando com os indicadores de performance de RH, tá? Então, dentro desse capítulo 5, além dos subsistemas, tem os indicadores, tá? Aqueles que vocês já estudaram, enfim, né, em algumas disciplinas aí do curso, né? Então, a gente tem os indicadores de absenteísmo, né, entre outros, né, e eles fazem parte, né, desse item 5.6, tá? Então, subsistemas mais indicadores. Pensando na perspectiva da empresa que está sendo criada pelo grupo, tá? Então, o grupo decidiu, né, montar, eu vou aqui, né, viajar, né, decidiram montar uma concessionária. Tá? Então, a empresa é uma concessionária. Como se estrutura, né, nessa ideia de empresa que é concessionária, que o grupo pensou, esses subsistemas, né? Então, vamos pensar nos cargos, como vai ser o processo seletivo, né, como a gente vai montar a parte de plano de carreira, né, remuneração, benefícios, os treinamentos e desenvolvimentos que vão ser feitos com as equipes, que equipes vão existir, qual é a estrutura organizacional, né? Então, que foram elementos que foram construídos na etapa 1, né? Então, tem até o organograma, tem a identidade visual da empresa, slogan, logotipo, nome da empresa, tipo, missão, visão, valores, cria uma estrutura inicial, né? Para depois pensar nos subsistemas para essa estrutura de empresa que o grupo criou, tá? Na etapa 1. Então, é nessa perspectiva, tá, gente? Eu vou montar o recrutamento e seleção para a empresa que o grupo está pensando, tá? Nas necessidades dessa empresa, tá? Com relação ao tamanho da empresa, com relação ao número de cargos que vai ter, com relação ao organograma que foi montado, né? Com relação ao mercado, né, de trabalho, em relação aos cargos que eu estou criando, em relação aos salários que eu vou fazer. Então, eu tenho que dar uma pesquisada, né? Como é que é o mercado de trabalho em termos de mão de obra e entre outros elementos, para saber como é que eu vou estruturar dentro da minha empresa, né, o programa de cargos e salários, por exemplo, né? Porque eu não posso sair fora da realidade. Eu estou estruturando essa empresa. Se é uma concessionária, eu tenho que saber como é que está a média do salário, né, dos vendedores, gerente, né, desse ramo, dessa área, para poder estruturar, né, dentro da minha empresa, né? Então, se o salário ficar muito abaixo, eu não vou conseguir contratar ninguém, né? Porque lá fora o mercado está pagando. Se eu não tenho os benefícios, né, da média, pelo menos, né, desse mercado, eu também vou estar fora. Não vou conseguir, né, ter as pessoas, né,
necessárias para atuar na empresa. Então, tudo isso dentro do contexto da empresa que vocês estão criando, com vistas ao mercado, né, de atuação dessa empresa. Tá? Nath Souza perguntou no chat uma dúvida sobre definição do plano. Faz parte da primeira ou segunda etapa do trabalho. Nath, tu participou da primeira aula? Primeira pergunta, né? Porque a colocação que tu está fazendo tem relação com a primeira aula, né? Então, isso foi tratado lá na primeira aula. Então, a definição, né, da empresa, né, aconteceu na etapa 1, tá? E aí você montar a estrutura do plano, né, de subsistemas na etapa 2. É isso que a gente está falando agora, tá? Tem um grupo, né? Tu está no grupo, né, Nath? Só para ter certeza. Tá, mas é isso. A estrutura da empresa foi na etapa 1, agora na etapa 2 é a montagem da estrutura dos subsistemas, né, para essa empresa. A gente está no grupo 4, legal, legal. Então é isso, gente, tá? Etapa 2, do item 5 até o item 5.6, certo? Muito bem. Estrutura do plano, tá? Até essa questão que nós estamos tratando, né? Acho que ficou combinado, e aí eu vou me penitenciar aqui, né? Porque eu prometi, se eu não me engano, né? Que eu colocaria ali no Classroom as apostilas, né? De recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, né? E, se não me engano, foi da turma de vocês que alguém pediu, né? Foi, né? Professor, eu acho fui eu. E no meu, 2 dias depois que a gente teve a nossa aula, apareceu todas. Ah, legal, legal, que bom, então foi atualizado. É. Então, mas de qualquer forma, eu estou me lembrando agora aqui que, né, eu prometi, né, e ainda não fiz, né? Não coloquei as apostilas ali. Mas que bom que já deu para ti, tu tem acesso, né, aos materiais lá. Mas então, né, se eu me esquecer, gente, até o final de semana, alguém da turma aí me manda um e-mail, professor, o senhor esqueceu lá das apostilas. E aí eu prometo aí que no final de semana eu envio as apostilas dessas outras disciplinas para vocês terem acesso, né, ali direto dentro do Classroom, tá? É que eu já estou ficando velho, careca e esquecido. Se vocês não me ajudam, tá? Então tá, gente. Capítulo 5 é um capítulo, a gente vai abrir esse capítulo informando ao leitor do projeto, né, as pessoas que vão estar lendo o projeto de vocês, né, o que vai ser trabalhado dentro desse capítulo, tá? Então, vocês vão construir um parágrafo, né, introdutório. Então, tá lá. Abriu o plano de gestão de pessoas, foi lá até o item 5, tá lá. Estrutura do plano de planejamento. Vocês sabem que vão estruturar aqui, né, os subsistemas. Então, eu posso fazer um parágrafo introdutório aqui, né, começando com um texto, por exemplo, assim. A empresa XYZ, limitada, enfim, o nome da empresa de vocês, apresentará, né, estamos usando terceira pessoa, lembrem bem, né, não é nós apresentaremos aqui, né, estamos apresentando, não, a empresa, né, sempre terceira pessoa. Então, a empresa apresentará neste capítulo, né, os subsistemas, né, que estão sendo, então, planejados, estruturados. Quais sejam? Aí fala, né, cita os subsistemas, tá? Todos eles, né, do 5.1 até o item 5.5, né, e os indicadores de RH. Então, você vai fazer um breve parágrafo, né, dizendo o que vai ser apresentado neste capítulo, né? Vocês vão apresentar neste capítulo, no capítulo 5, os itens 5.1 até o item 5.6, né? Então, você vai fazer um pequeno texto fazendo essa abertura do capítulo, né? Um pequeno parágrafo, não precisa se alongar, né? Fazendo essa apresentação, tá? O que virá depois. Então, o primeiro subsistema, né, dentro desse capítulo 5, é o subsistema de recrutamento e seleção. Aqui, né,
vocês vão construir, né, estruturar esse subsistema dessa empresa que vocês estão analisando, né, a criação, estão fazendo a criação da empresa, tá? Importantíssimo, gente, vocês apresentarem as fontes, né, do material, né, que vocês estão utilizando aqui para criar, né, esses elementos do recrutamento e seleção. Então, eu vou utilizar, né, uma determinada dinâmica, entrevista, um modelo de provas, né? Então, apresentar essas fontes, né? Da onde tirou, quais as técnicas, né, adotadas, né, as políticas de recrutamento e seleção, citando autores, né? Então, tá em negrito aqui embaixo, inclusive ressaltando, né, reforçando isso, né? Também se faz necessário apresentar um conceito de definição de recrutamento e seleção de todos os processos que mencionam esse tópico, embasado em algum autor, né, utilizado como pesquisa. Então, vou citar o que é Renato, que é um dos mais utilizados, né? Então, eu posso abrir o capítulo falando do autor primeiro, para depois, né, demonstrar como é que vai ser o processo de recrutamento e seleção na empresa que eu estou estruturando. Sim, então, primeiro o autor. Segundo, que é Renato, aí entre parênteses, né, o ano da publicação do livro dele. Tá? Estou fazendo uma citação direta, então, né, segundo determinado autor. Segundo, que é Renato, entre parênteses, o ano da publicação do livro, vírgula, né, recrutamento e seleção aí o grupo fala, né, com as suas palavras, aquilo que entendeu da definição do que é Renato sobre recrutamento e seleção. Então, não é uma cópia direta, né, do que está no texto do que é Renato, senão isso seria plágio, né? Então, a gente chama isso de paráfrase, tá? Quando vocês falam, né, descrevem o entendimento de vocês sobre o que o autor disse. Então, segundo o que é Renato, ano tal, né, recrutamento e seleção, e aí com as palavras de vocês, né, é isso, ponto. E aí vem a estruturação do processo de recrutamento e seleção que vocês estão criando para a empresa de vocês. Vocês já criaram na etapa 1 um organograma, tem lá cargos, né, funções, e aí vocês vão criar, né, como é que vai ser? Se tiver vendedores, né, como é que vai ser esse processo de recrutamento e seleção para os vendedores, né? Se a empresa tiver gerentes, né, gerente de venda, gerente de marketing, gerente de RH, gerente comercial, como é que é o processo? Né? Atendente, né? Como é que é call center? Como é que vai ser, né, esse processo de recrutamento e seleção, visando, né, os cargos que vão ser preenchidos na empresa de vocês, tá? E aí, para cada cargo, né, para cada tipo de função, vão ter situações, provas, entrevistas, dinâmicas que vão ser adotadas por vocês, tá? E isso tem que estar descrito para cada cargo, função, né? Está sendo feito, tá? Andriele levantou a mão, pode falar, Andriele. Oi, então, ali tu explicando que nessa parte a gente teria que usar autores para conceituar os subsistemas, né? Só que na parte do objetivo, da primeira etapa, o senhor tinha pedido para a gente também conceituar, falar o que é e o objetivo, e também dava para mencionar autores. Isso. Aí, no caso, meu grupo, ele fez isso no objetivo. Aí, nessa parte do subsistema, a gente pode citar os autores só se a gente for falar de técnicas ou de alguma metodologia para fazer os subsistemas? Em vez de pode fazer isso, tá? Mas essa, digamos assim, essa repetição, tá? Faz parte da técnica, né? Da estrutura do plano de gestão, tá? Voltar a retomar, né? O que é relembrar o leitor, o que é... Isso faz parte, tá? Mas vocês podem fazer essa escolha, assim, né? Dentro do recrutamento e seleção, né? Trazer naquele autor, né? Sobre a importância das provas dinâmicas, né? Dos processos utilizados dentro do recrutamento e seleção, não necessariamente o mesmo texto que foi utilizado anteriormente, né? Tá? Obrigado pela pergunta, Andriele. Ajuda a esclarecer para todo mundo. Legal. Muito bem. Professor, complementando o que a Andriele perguntou ali, complementar, né? Eu posso usar o mesmo organograma
então, do meu primeiro objetivo, da minha primeira parte, só complementar ele com outras áreas, incluindo mais setores para recrutamento, isso? Por exemplo, Para mais áreas, tipo vendas, recrutamento, marketing, enfim. sim. Se tu colocou, por exemplo, né, setor no teu organograma, né? Se colocou lá setor, departamento de marketing, né? Dentro do departamento de marketing, tu vai ter mais de uma função, né? Tu vai ter analista, assistente, né? Auxiliar, Sim. né? E aí, Sim. para diferentes níveis, né, pode ter características diferentes, né? Que diferenciam o processo de recrutamento e seleção. Aí é isso, né? Não sei se respondi a tua pergunta, mas sim. Não, na verdade, eu botei no primeiro organograma, eu fiz só as partes, só os diretores, no caso, e só os tópicos. Então, no segundo, eu posso botar esse primeiro e descrever todas as outras áreas dentro de cada área. Eu Isso. botei só as áreas principais na primeira etapa. Até é uma recomendação, né, que foi feita lá na primeira etapa, ter 3 níveis no organograma, né? Isso, a gente colocou mais de 3 níveis. Só Então, que daí a gente estipulou, eu especifiquei mais a parte de diretoria, a parte de, tipo assim, a gente botou um gerente geral, a gente botou só os chefes, digamos assim, de cada setor. Então, agora, na segunda parte, eu posso usar o mesmo, porém, com toda a descrição de cada função que cada um exerce. Isso? Isso. Sendo que, em geral, né, no terceiro nível, né, do organograma é que vai aparecer bastante função, né, operacional. Geralmente, 3 níveis, vou pensar o diretor-geral, né, as gerências. Então, o diretor-geral vai ser as gerências, cada um vai ser um gerente. Abaixo das gerências tem os departamentos, né, que cada gerente controla. Sim. Tá? Sim. Então, no terceiro nível, eu vou ter os operacionais, e dentro dos operacionais, aí eu tenho vários cargos, né, e situações diferentes. De repente, eu tenho lá, né, o diretor-geral, depois eu tenho o gerente administrativo, o gerente financeiro, o gerente comercial, né. Aí dentro do comercial, cabe vendedores, cabe analistas, né, então, né, vão ter situações diferentes de recrutamento e seleção dentro desse nível, né. Na verdade, ele só vai aumentando, vai especificando mais a cada etapa, isso? Isso. Não, então tá bom, obrigada. Então, recrutamento e seleção é essa construção, né? Como é que vai ser feito, né, recrutamento e seleção, né, dessas funções, né, que vocês vão precisar preencher nessa empresa que está sendo formada, tá? Tá bom, professor, obrigada. Legal. Muito bem, legal a participação de vocês, hein? Estão mais participativos hoje do que na primeira aula, né? Isso é importante, né? Ajuda bastante, né? A dúvida, aquela história, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e às vezes o colega nem teve dúvida, né? Mas a gente faz a pergunta e o colega tem um estalo, né? Puxa, é verdade, isso aí também serve para mim, serve para o meu grupo, né? Então, é muito bem-vinda, tá? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Fran, vou ter que sair da aula, assisto a aula gravada segunda-feira. Tudo bem, Fran, mas não precisa esperar até segunda, Fran. Pode assistir no sábado, no domingo, né? A gente já faz aí uma maratona de vídeos da disciplina de gestão de pessoas, né? Para que a Netflix se a gente tem esse monte de vídeo aí de aula para ver, né? Fora brincadeira, então tá, Fran. Teve que sair. Até temos hoje menos alunos do que tínhamos, eu acho, na segunda-feira, né? Normal, né? Véspera de feriado, o pessoal às vezes vai viajar, né? Tranquilo, né? Vamos lá. O importante é a gente estar trabalhando com o grupo, né? E estar participando aí dos nossos encontros, tá? Item 5.2, agora o subsistema de análise e descrição dos cargos. Tá? Então, nesse item, né, vocês vão estruturar, né, já com base, né, no que antes foi construído, né, esses cargos, ou seja, vocês vão descrever os cargos. Tá? Então, eu já identifiquei, eu fiz um organograma lá na etapa 1, depois no 5.1, né, eu identifiquei cada uma das funções, cada um dos cargos e disse como é que eu vou fazer o processo de recrutamento e seleção para esses cargos, mas eu ainda não descrevi os cargos, né? A descrição dos cargos vai acontecer aqui no 5.2, né? Então, vocês vão colocar, né, elementos de análise e descrição desses cargos, tá?
Então, aqueles requisitos, né, necessários a serem preenchidos, né, por quem vai ocupar aquele cargo, né? Então, requisitos em termos de conhecimento, né, os requisitos intelectuais, em termos de formação, quais são as formações necessárias, né, para que o indivíduo ocupe esse cargo? Isso faz parte da descrição do cargo, né? Se tiver alguma situação, né, até mesmo física, né, o indivíduo precisa ter uma aptidão física para cumprir com aquela função, por exemplo, né? A depender do tipo de empresa, às vezes é necessário, né, ter um tipo de aptidão física, né? Então, esportes, por exemplo, né? Na área da educação física, se eu estou montando uma empresa, tem, né, essas aptidões físicas também, né? Então a gente tem que cuidar e observar bem, né, quais são as necessidades, tá? Na área de segurança, né? Se eu vou montar uma empresa na área de segurança e tem, daqui a pouco, vigilantes na minha empresa, né? Então eles, no processo, né, para preencher aquele cargo, ele vai ter que ter algumas aptidões físicas também, então, né, aptidões intelectuais e físicas, tá? As responsabilidades que o indivíduo que ocupar aquele cargo vai ter, né? Então, ele será responsável por quais atividades, né? Por quais entregas, né, ele vai ser responsável, porque ele vai responder para alguém, né? Tá? Então, quem está no nível operacional vai responder para quem está no nível tático, quem está no nível tático vai responder para quem está no nível, né, estratégico, né? São os 3 níveis, né, que a gente estabeleceu ali para fazer no organograma, né? Então, eu vou ter que descrever aqui, né? Então, a história, né? Quais os conhecimentos, habilidades, comportamentos, né? Quais as responsabilidades desse indivíduo que vai ocupar esse cargo vai ter, quais as entregas ele vai ter que fazer, né? Como deve ser esse desempenho, tá? Esse item pede, né, que vocês elaborem um modelo de perfil, tá? Para cada cargo existente na empresa, tá? Isso pode ser feito através de planilha, tá? Então, vocês podem montar uma planilha, assim, uma tabela, né, com os cargos e os elementos, né, necessários para esse indivíduo ocupar esse cargo, tá? Então, posso ter lá, analista administrativo, aí eu vou colocar lá, né, conhecimentos, habilidades, né, as atitudes, as responsabilidades, para quem ele vai se reportar, quais são as atividades a serem desempenhadas naquele cargo, né? E posso ir colocando, né, e montar uma grande tabela, enfim, e colocar dentro desse subsistema. Ou tem uma opção, tá? O grupo pode decidir, uma tabela, né, a gente acha que não vai ficar legal, né? Uma tabela para configurar dentro do documento não fica legal, né? A gente quer fazer de forma textual, pode, tá liberado, já estou aqui falando para vocês, tá? Querem fazer de forma textual, apresenta o cargo, os conhecimentos, habilidades, né, responsabilidades, aí depois vem o próximo cargo e vai trabalhando cargo por cargo, né, de forma textual no corpo, né, do roteiro de vocês, tá? Mas tem essa possibilidade da planilha, tá? Aí fica a dependência, né, da decisão do grupo. Quer fazer no formato de planilha, quer fazer textual, nesse item 5.2, fiquem à vontade, tá? Nesse item 5.2, análise de cargos e descrição, né? Vocês vão encontrar um bom suporte lá na apostila de treinamento e desenvolvimento, né? E também na própria apostila, né, do plano de gestão de pessoas, tá? Alguém levantou a mão? Marivânia, pode falar. Professora, eu fiz a descrição toda na primeira parte, só que eu descrevi como o que era a função, o que eles iam, dentro da função deles, qual era o que eles teriam que fazer. Por exemplo, o contador lá, ele vai cuidar da parte fiscal, ele vai cuidar da parte financeira, pode fazer relatórios, enfim, eu coloquei assim. Entendi, mas isso é na etapa 2, tá? Pois é, eu fiz na primeira. Eu posso complementar na segunda, usar essa parte aí para a planilha e complementar na segunda com as outras funções. Pode tirar lá da etapa 1, pôr na etapa 2 e complementar aquilo que falta, que pede para fazer aqui na etapa 2. Porque lá na etapa 1, né, não é para fazer uma descrição de cargos. Eu fiz após a missão, visão e valores, eu fiz a descrição dos cargos por causa do organograma. Então, eu posso jogar na parte 2. O organograma é um gráfico, né? A gente demonstra ali quais cargos tem, mas no organograma
não descreve cargo, né? Os cargos são descritos aqui no subsistema, tá? Então, se for por lá, que bom, tu já antecipou um pouquinho, né? Tira de lá, traz para cá, porque lá na etapa 1, né? É o organograma, é dizer quais cargos, né? Tá? Sim, sim. Eu botei lá os cargos, então eu vou tirar as funções, porque eu especifiquei bem na descrição lá as funções. Então eu jogo aqui para a parte 2, que eu acho que vai ficar melhor. Aí eu consigo complementar com o que está pedindo ali. Isso. Tu só antecipou um pouquinho lá, né? Vai ter que tirar de lá, pôr para cá, né? Já antecipou um pouquinho do trabalho, tá? Tá bom, professor, obrigada. Valeu. Muito bem, gente. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta aqui sobre esse subsistema? A regra segue, tá? Tinha observação aqui no 5.1 falando sobre citar um autor, nos outros subsistemas vocês vão citar também, tá? Então, além de estruturar, né, os cargos, né, análise dos cargos, o que precisa para ocupar cada cargo, vocês também vão citar ali o autor, né? 5.3. Esse ficou bastante conteúdo, né? A letrinha ficou pequena, espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Mas esse texto também está lá no próprio roteiro, tá? De gestão de pessoas, caso vocês não estejam visualizando muito bem. Até tive que colocar meu óculos hoje aqui, senão não ia conseguir enxergar essa parte. Esse 5.3 aqui é o subsistema de avaliação de desempenho e plano de carreira. Tá? Então, a gente vai dizer basicamente, né, e construir, na verdade, basicamente aqui, né, depois de ter feito já lá, né, o recrutamento de seleção, a análise e a descrição dos cargos, a gente vai construir, né, aqui nesse item, como é que vai ser feita a avaliação, né, desses indivíduos, né, que vão ocupar aqueles cargos descritos, né. Então, como é que eu vou dizer que aquela pessoa, que é um analista lá de marketing, por exemplo, né, ele está desempenhando bem aquela função? Como é que eu vou dizer para né, aquele vendedor, como é que eu vou avaliar aquele vendedor, né, no desempenho das suas tarefas, né, para dizer que está realizando um bom trabalho, né, para dar feedback, né, e fazer evoluir, né, as pessoas. Isso faz parte da avaliação de desempenho, tá? Então, para estruturar aí a avaliação de desempenho, né, tem que ter muito claro, né, as competências de cada cargo. Né? Então, ao descrever os cargos, vocês já colocaram lá, né, conhecimentos que precisa, né, habilidades que precisa, né, comportamentos, quais serão as suas responsabilidades. Então, já tem uma clareza de quais são as competências para o cargo, né? E a partir daí, né, vocês vão colocar, né, a forma como ele vai ser avaliado, né? E aí fica livre, né, a construção de vocês a partir do modelo de empresa que vocês estão criando, tá? Deve, claro, constar aqui, né, nesse item 5.3, qual é o modelo que vocês estão propondo, tá? Para avaliação de desempenho. Vocês podem servir lá da apostila de treinamento e desenvolvimento, né? Olhar aqueles modelos lá, escolher um, né, ou mais de um, para trazer para cá. Quanto ao plano de carreira, tá? Também deve constar aqui qual é a estrutura, né, que vocês vão utilizar de plano de carreira. Tá? Também está lá na disciplina de treinamento e desenvolvimento, né, na apostila de treinamento e desenvolvimento. Tem aquele modelo, né, em rede, tem o modelo através de cargos, tem aquele modelo XY, né? Qual deles que vocês vão adotar? Colocar aqui e dizer como vai ser feita essa progressão, tá? Então, se repete aqui aquela situação, né? Tem que citar o autor, né? Trazendo aqui informação, né, da teoria sobre esse elemento, né, avaliação de desempenho e plano de carreira, mas é estruturar um plano de carreira, tá? Pensando nessa progressão, certo? Nesse crescimento, né? Nós temos aquela possibilidade, né, de carreira em X, carreira em Y, você sabe, né? O indivíduo começa na parte operacional, né, pode progredir para uma carreira técnica, né? O indivíduo começa numa carreira operacional, pode progredir para uma carreira administrativa, né? Aquele modelo em Y, modelo em X, né? E aí, claro, isso vai, né, fazer com que vocês tenham que estruturar aqui nesse item, né? Como isso vai ser, como isso vai acontecer, né?
O indivíduo pode seguir um caminho, pode seguir outro, enfim, plano de carreira e a avaliação do desempenho, né? São os dois elementos desse item 5.3. A apostila de apoio para isso é a de treinamento e desenvolvimento e a própria apostila do plano de gestão de pessoas, tá? Também tem lá, né, essas informações, tá? Não sei se alguém do grupo já entrou, né, já acessou a apostila do plano de gestão de pessoas, que é a apostila dessa nossa disciplina, né? Ela também é importante, também traz, né, informações importantes para a construção do próprio plano, tá? Alguma pergunta aqui, gente, nesse 5.3? Vocês já estão percebendo, né, que essa estrutura da etapa 2, né, vai fazer com que vocês tenham que revisitar de novo, né, várias coisas que vocês já passaram dentro do curso, né? Legal, Marivânia já acessou a apostila também, legal. Isso aí. Colocou as referências. Isso, muito bem. Legal, é isso aí. Obrigado, Marivânia, pela resposta. Então, vamos ao 5.4. Bom, no item 5.4, nós temos o subsistema de recrutamento de remuneração, benefícios, higiene e segurança do trabalho. Tá? Então, ele tem esse nome grande, né? Mas cada coisinha dessas aí, né? A gente vai trabalhar separadamente dentro do 5.4, tá? Então, vocês vão estruturar, né, aqui nesse subsistema, né? Já tendo como base, né, aquilo que foi construído nas etapas anteriores, né, da criação de empresa de vocês, como é que vão ser as rotinas, né, relacionadas à folha de pagamento, à remuneração, tá? Então, vocês vão alocar aqui, informar, né, quais vão ser os proventos, descontos, né, os encargos dentro da folha de pagamento de vocês, tá? Então, pode ter características diferentes para cada cargo. Daqui a pouco, um determinado cargo, né, uma função lá, os indivíduos recebem insalubridade, outros recebem periculosidade, né, vendedores recebem algum tipo de comissão, né, e dependendo do valor dos salários, né, para cada função, uns vão pagar imposto de renda, outros não, né, e isso vai ser estruturado aqui, tá? Então, vou colocar lá, analista fiscal, o salário dele, né, inicial é tanto, então vai entrar na faixa do imposto de renda, então vai fazer parte dos descontos dele, né? Quais vão ser os proventos? O salário base, né? Mais horas extras, quando houver, né? Vai receber vale refeição, vale transporte, né? Quais vão ser, né, os proventos, quais vão ser os descontos, benefícios, os encargos sociais, né? INSS que é pago, FGTS, enfim, estruturar para aquela função, o que compreende, né, a folha de pagamento para aquela função. Depois, né, se tem vigilante, né, na empresa, o vigilante é contratado da empresa, não é terceirizado, então ele vai receber periculosidade, né, e quais são, né, os elementos que vão compor a folha de pagamento para aquela estrutura de cargo, tá? Andriele levantou a mão, pode falar, Andriele. Oi, senhor. Nessa etapa a gente pode fazer planilha também, já que a gente vai ter que descrever o que cada cargo ganha, quais são os benefícios dele. Pode. Para quem tem facilidade, né, de trabalhar com planilha, né, quiser estruturar isso em planilha, pode também, tá, André? Fica tranquilo. Mas, né, se o grupo não tem, né, se algum grupo prefere fazer textualmente, também, tá? Faz textualmente, não tem problema nenhum, certo? Muitas coisas, né, nesses subsistemas aí, se a gente tem uma prática de fazer planilha, facilita bastante. Até uma coisa importante, né, tanto para quem está fazendo curso de administração, para quem está fazendo curso de recursos humanos, né, esses dois cursos, né, precisam bastante, né, de conhecimento em Excel, né, e até uma recomendação, né, para os meus alunos lá da administração e para vocês, né, do curso de RH, sempre que eu tenho a oportunidade, né, eu recomendo, né, façam um curso de Excel, né, comecem com o básico, vão evoluindo para o intermediário e avançado, porque isso vai fazer toda a diferença na vida profissional de vocês. Inclusive até em termos de crescimento, né,
nas empresas onde vocês trabalham, né? Quem conhece Excel, né? Quem consegue fazer os controles, né? E as coisas dentro do Excel, né? Tem, né, grande chance de se destacar no mercado de trabalho. Então, fica aí a dica, tá? Se não fizeram, não estão fazendo ainda, né? Daqui a pouquinho, né? Assim que puder, começa aí um curso de Excel, tá? É bem interessante e bem importante. O Office como um todo, né? É bem importante aí para os cursos do eixo de gestão de negócio, mas Excel, né? Dentre eles, é o principal, tá? Tem que saber o Word, tem que saber o PowerPoint, mas o Excel pode ser o diferencial, né? O pulo, né? De uma situação para outra melhor, né? Às vezes dentro de uma empresa, tá? E é claro, né? Que vocês vão precisar alocar a folha de pagamento total da empresa, tá? Aí vocês vão olhar lá na apostila de departamento pessoal de vocês, também, né? Tem suporte aqui na apostila de gestão de pessoas, que é desta disciplina, né, do plano, tá? Então vocês vão estruturar aí a folha de pagamento total, tá? Quanto é que seria, né? A folha do mês, né? Então eu tenho lá, né? Vendedores, analistas, né? Atendentes, eu tenho o pessoal do lado fiscal, né? Contadores, né? Vigilante, pessoal dos serviços gerais, eu tenho os gerentes, eu tenho diretoria, todo mundo lá tem os seus salários, né? Seus benefícios e tal. Eu tenho que somar tudo, né? E ter o total da folha de pagamento dessa empresa mensalmente, né? Isso vocês vão colocar aqui também, tá? Então, depois de estruturar, né? Como é que vai ser a remuneração, né? Desses cargos todos, depois a folha de pagamento total da empresa, né? Tá? É o passo seguinte, né? A empresa tem que ter uma previsibilidade, né? E a área de RH tem que fornecer essa previsibilidade, né? Para os gestores, né? Para tomadas de decisões, né? Inclusive até, né, em processos de negociação, né? De benefícios, salários, aumentos, né? Eu tenho que saber, né? Se eu vou dar um aumento para os meus funcionários, né? Quanto vai impactar na folha de pagamento isso? Né? A empresa tem condições financeiras, né, de lidar com essa situação. Então, quem vai fornecer essas informações, né? Quem vai trazer esses dados para a tomada de decisão? É o setor de RH, departamento pessoal. Então, a folha de pagamento é importante, saber quanto é que é a folha de pagamento da empresa no mês, né? Tá? Acho que alguém tinha levantado a mão. Alguém quer falar, fazer alguma pergunta? Professor, de novo, eu não entendi muito bem essa parte. A gente tem que fazer a folha de pagamento de todos os cargos ou é o da empresa no geral? São coisas diferentes, tá? Da empresa em geral, eu não me lembro. A primeira coisa que você tem que fazer tem lá o cargo, né? E quais serão os proventos, descontos, né, em cargos sociais relacionados a cada cargo, tá? E, claro, a remuneração do cargo. O segundo tópico que a gente estava falando agora, né, é a folha de pagamento total. É o somatório de todos os salários relacionados, né, na primeira parte. Então, eu tenho lá analista, salário tal, né, vendedor, salário tal. Se eu somar tudo isso, né, eu vou ter um valor total da folha de pagamento do mês da empresa, tá? Então, no momento, eu relacionei tudo, né, vi quais são os proventos, descontos, né, encargos sociais, salário para cada função, e no final, né, eu tenho como estruturar ali qual é o valor da folha de pagamento, né, dessa empresa ao mês, tá? Marivânia, pode falar? Professor, essa folha de pagamento da empresa seria tipo uma guia GFIP, onde tem todos os dados, todos os funcionários e valores a ser pago, a ser recolhidos, impostos e tudo mais? Isso. Tá? Isso? Folha de pagamento total da empresa. Tá? Ah, tá. Uhum, não, tá certo. Tem um Obrigada. modelo, tá? Inclusive, está aqui, né, a dica, né? Vídeo, apostila, departamento pessoal. Tem um modelinho lá, né? Se não me engano, por memória, assim, eu acho que lá na apostila de departamento pessoal tem um modelinho, inclusive, de folha de pagamento. Mas eu acho que aquela que tem lá é individual, eu acho que não é total da empresa. Eu não me lembro se tem a total, mas eu acho que tem. Tá? Além da individual, se não me engano, tem.
tá? Não, mas eu dou uma olhadinha daí. Isso. Obrigada. Também não é, assim, em termos de, se for pesquisar, vocês encontram, né, com facilidade, modelos, né, de folha de pagamento total, tranquilo, tá? Tá ok, obrigada, professor. Legal, obrigado. Com relação aos benefícios também, tá, gente? Vocês vão descrever aí, né, quais serão os benefícios, né, ofertados pela empresa, né, aos seus empregados, tá? Então, aí tem que relacionar que benefícios serão esses, né? Dos mais variados, né? Mas depende, claro, da estrutura da empresa, né? Em relação a tipo de benefício que vai ofertar aos seus trabalhadores, né? Tem empresa que oferece, né, programas, né, de benefícios que estão relacionados, né, ao desempenho, né? Outros oferecem o benefício, né, independente do desempenho, né? Mas são dos mais variados tipos de benefícios, tá? Então, plano de saúde é um benefício, tá? A empresa não é obrigada por lei, né, a ter plano de saúde, né? O plano de saúde é um benefício, a empresa vai ter, né? Quais serão, né, as situações em que ela ofertará esse benefício de plano de saúde. Tem empresas que, né, até tal nível de salário, né, oferece plano de saúde. A partir de tal nível de salário, né, o funcionário, para ter o plano de saúde, tem que entrar com uma participação, né? Então, também recebe plano de saúde, mas como o salário dele é maior, ele participa com um percentual, né, maior, né? Então, aqui vai, né, cabe, né, uma relação de benefícios aí que vocês acharem interessante, né, para a empresa que vocês estão estruturando, tá? Vide a apostila Gestão de Pessoas, tem dicas aí, exemplos de benefícios, tá? Quanto à questão de higiene e segurança do trabalho, né? Então, também, né? Quais são os critérios, né, de segurança e higiene do trabalho para essa empresa que vocês estão pensando, estruturando? A apostila indicada aqui é de segurança do trabalho e saúde ocupacional, né? Vocês vão ter que relacionar, né? Principalmente se dentro da empresa de vocês tiver aquelas situações, né, em que tem trabalho insalubre, trabalho periculoso, né? Identificar, né, se essa empresa vai ter espaços, né, laborais em que precisa identificar outros tipos de riscos, né? Então, tem riscos ergonômicos, né? Tem outros tipos de riscos dentro do espaço de trabalho, né, que precisam ser identificados, tá? Tem essa apostila de segurança do trabalho e saúde ocupacional é bem prática nisso, né? Se eu não me engano, até o trabalho disciplinar, né, dessa disciplina pede para montar, né, o mapa da empresa, assim, né, o esquema da empresa, os espaços físicos, identificar, né, quais seriam os riscos, né, dentro do espaço de trabalho, né? E aí tem até uma classificação de cores para identificar ali, né, quais seriam os riscos, com, né, as cores indicando, né, qual o risco que tem dentro daquele espaço, né? Então, isso também vocês fazem aqui, né, nesse item 5.4, né? Podem se inspirar bastante, inclusive, nesse trabalho disciplinar que foi feito nessa disciplina, né, de segurança do trabalho e saúde ocupacional, para aqueles que já cursaram essa disciplina, né? Para aqueles que ainda não cursaram, aí vão pesquisar, vão olhar nessa apostila o que é, né, para poder fazer aqui nesse item 5.4, tá? Pessoal, ficou tranquilo? Ficou claro aqui? São vários detalhezinhos, né? Então, entre os subsistemas que a gente viu até agora, esse aí é mais detalhado, né? E tem vários subgrupos de coisas, né? Tem que fazer remuneração, né? Depois a folha de pagamento, os benefícios, higiene e segurança do trabalho. Vai dar um pouquinho mais, né, de trabalho esse item 5.4. Inclusive, fica uma recomendação aos grupos, tá? Na hora de dividir as tarefas, né? Não deixe uma pessoa só nesse 5.4, né? Pelo menos aqui, né, 2 pessoas do grupo para trabalhar dentro desse subsistema, né? Tá? Perguntas, dúvidas? Podemos ir para o próximo? Não, professor. Obrigada. Legal, muito bem. Então tá, pessoal, vamos lá ao item 5.5, subsistema de treinamento e desenvolvimento. Então, nesse, né, vocês, ao
estruturarem, né? Vocês vão ter como base aqueles cargos que criaram lá nos subsistemas anteriores, né? Os dados da criação da empresa lá na etapa 1, né? E vão, então, criar aí as estratégias, né, de vocês em relação a treinamento e desenvolvimento para aquelas funções, para aqueles cargos, né? Como é que vocês vão desenvolver as equipes, né? Como é que, ou quais os treinamentos serão necessários, né, para aquelas funções, para aqueles cargos, tá? Esse é um subsistema bem interessante, bem legal, né, de montar, tá? E claro, né, quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, né, a gente tem que fazer uma separação, né? Os dois trabalham conhecimento, saber, né, desenvolvimento das capacidades, desenvolvimento das habilidades, enfim, mas um é condizente com as operações, né, do dia a dia, que é o treinamento. Então, quando eu contrato alguém, né, por exemplo, numa indústria, né, que vai trabalhar com determinadas ferramentas, né, o treinamento dele vai ser sobre aquelas ferramentas que ele vai utilizar. Então, o treinamento ele é operacional, né, para ensinar, né, aquele indivíduo a realizar as suas atividades. Tá? O desenvolvimento também, né, trabalha conhecimento, saber, né, mas o desenvolvimento como fazer que esse indivíduo, né, melhore o seu desempenho, né, enquanto pessoa, né, não só a produtividade, né, mas em termos de relação da cultura da empresa, o clima organizacional, o desempenho em equipe, o trabalho, né, em grupo, né? Então, vocês têm que fazer essa estruturação, tá? Podem utilizar aqui também um formulário, né, uma planilha para isso, tá? Marivânia levantou a mão, pode falar, Marivânia. Professor, essa parte aí eu posso fazer ela uma descrição geral, um treinamento que eu vou fazer para todas as pessoas, posso fazer um treinamento só para todas as áreas, ou eu tenho que especificar um treinamento de desenvolvimento para cada área? Sim, vai depender de cada função, né? Tem funções que tu vai ter um tipo de treinamento, outra função vai ter outro, né? Então, é bem específico, né? Tem coisas que são bem específicas. Então, eu tenho que fazer de cada setor. Oi? Vou ter que fazer de cada setor, porque um setor de vendas não é igual a um setor de compras. Exatamente, né? O treinamento que tu dá para um vendedor é uma coisa, o treinamento que tu dá para um comprador, né? Por assim dizer, alguém que trabalha em compras, né? É outro, né? O treinamento que tu dá para uma pessoa da área de produção de uma empresa é outro, né? O treinamento que tu dá para alguém que trabalha no almoxerifado é outro, né? O treinamento que dá para alguém que está no marketing é outro. Então, né? Como o treinamento é ligado às operações que aquela função realiza, né? Então o treinamento ele é muito específico, né, de cada área. O desenvolvimento é um pouquinho diferente, né, porque o desenvolvimento, ele, como eu estava falando, né, ele envolve a cultura, o clima organizacional, a capacidade de trabalho em equipe, né. Então o desenvolvimento ele pode ser multidisciplinar, né, para o desenvolvimento da equipe como um todo, né. Então, treinamentos, por assim dizer, né, usa treinamento motivacional, mas um treinamento motivacional é algo de desenvolvimento, né? Então, seria um desenvolvimento, é uma palestra motivacional, né? A gente chama alguém para fazer desenvolvimento de grupo, né, para ajudar as pessoas a trabalharem melhor em equipe, a gente está fazendo desenvolvimento, né? Mas agora, quando a gente está ensinando o indivíduo a fazer as tarefas, é treinamento, tá? Então, o treinamento é mais ligado às operações e o desenvolvimento mais ligado ao desenvolvimento humano como um todo, tá? E aqui tem umas dicas importantes, tá? Fazer o levantamento das necessidades de treinamento, isso pode usar um formulário, né? Uma planilha Excel, né? Com essas necessidades de treinamento, então, as funções e quais são os treinamentos necessários para cada função, né? Então, por isso, precisa olhar, né, para os subsistemas anteriores, né? Quais são os cargos, né? As funções, né? O que vai ser necessário treinar em cada função, tá? Planejamento e elaboração da programação de treinamento, tá? Para atender as necessidades de treinamento que vocês identificaram. E aí, qual vai ser o método utilizado no treinamento, o conteúdo, local, duração, público-alvo. Isso está lá, né? Na apostila de treinamento e desenvolvimento, né? Tem um tópico lá bem interessante aqui sobre isso, né? Como estruturar, enfim.
é muito prático de fazer em tabela também, né? Isso aqui, então, pode ficar à vontade, né? Aquele grupo que quiser fazer em forma de tabela aqui, tá? Levantaram a mão, podem falar? Oi, senhor. Nessa parte, a gente tem que falar de todos os cargos ou a gente pode falar só de alguns? Porque eu penso que se fossem poucos, a gente podia usar a ferramenta do 5W2H, acho que é o nome dela. O 5W2H é um plano de ação, né? Onde tu diz lá, né, o que vai ser feito, por que vai ser feito, né? Por quem vai ser feito, quando vai ser feito, né? Até daria para utilizar o 5W2H, né? Mas o ideal seria, né, trocar o que, quando, por quê, né? Pelo qual método de treinamento vai ser utilizado, qual conteúdo dentro do treinamento vai ser utilizado, né? Então, pode ser que fique um pouquinho fora do contexto, né? E a gente pode esquecer de fazer essas identificações se a gente utilizar o 5W2H, né? Então, se eu colocar lá, em vez de, né, como eu colocar método, aí o método de treinamento, né? Porque se ficar o como, eu posso dizer, como vai ser através de, né, de repente, identificação, né, das necessidades, tá? Mas fica muito geral, muito amplo. O método diz mais esse treinamento, né, para esse grupo de funcionários que ocupam a função, né, de auxiliar, né, de almoxerifado, né? Qual método? Vai ser dada uma palestra sobre manipulação, né, de materiais químicos, né? Então, eu já disse o método, vai ser uma palestra e já pulei para o conteúdo, né? Sobre o conteúdo de manipulação de materiais químicos, né? Vocês trabalham no almoxerifado de uma empresa química, né? O local vai ser no espaço de trabalho, vai ser na sala de reuniões, enfim. Então, fica um pouquinho melhor de definir essas coisas do treinamento se eu utilizar, né, a dica que está aqui, né? Método, conteúdo, local, duração e o público-alvo, né? A quem se destina, tá? Sim, entendi. Aí, no se caso... vocês conseguirem, né, utilizando o 5W2H, colocar isso, né? Método, conteúdo, local, duração e público-alvo, ok. Mas não esqueçam que é isso o que está sendo pedido aqui, tá? Tá certo, senhor. Aí, no caso, que nem eu tinha pedido no começo, a gente precisa fazer de todos? Ou a gente pode escolher uns que têm necessidade de treinamento, por exemplo, no momento, assim, na empresa? Aqui vocês têm que fazer dos cargos da empresa, tá? Todos, daí, no caso. Isso. Tá? Certo. Então, se eu tenho lá vendedores, vou fazer como é que será o treinamento dos vendedores. Eu tenho compradores, como é que vai ser o treinamento dos compradores. Né? Gerentes, como é que vai ser o treinamento desse cargo de gerência. Tá? Obrigado pela pergunta. Então, foi, né? 5.5, subsistema de treinamento e desenvolvimento. 5.6 é o último item, né, dessa etapa 2. São os indicadores de performance em RH, tá? Então, você sabe que o indicador está diretamente ligado a uma meta, né? O atingimento ou não da meta vai gerar necessidade de tomada de decisões, né? E correções de rumo, né? Então, tem uma importância muito grande, né? Em qualquer área da empresa que ela tem indicadores. O RH não é diferente, tá? O RH precisa ter esses indicadores, precisa medir e ter metas para esses indicadores, né? Porque o indicador que não tem uma meta não serve para nada, a gente está só medindo e dizendo, atingiu tanto, atingiu tanto, atingiu tanto. Mas se eu tenho uma meta, atingiu tanto. Tá na meta ou tá fora da meta? Tá fora da meta, o que a gente vai fazer para corrigir? Tá na meta? Ok, vamos nos esforçar para continuar nesse limite. Então, isso é importante ter atenção, tá? Então, ele não é um subsistema, né? Indicador de performance não é um subsistema. Ele está inserido nesse capítulo, né? Mas ele não é um subsistema, tá? Ele ficou justamente por último, né? Dentro do capítulo 5, justamente para ficar bem identificado, né? Que foram tratados subsistemas antes e depois do 5.6, indicadores, tá? Vocês vão estruturar, né? Tendo com base aí na empresa que foi criada, né, os cargos, enfim, que vocês criaram, né,
esses indicadores, tá? Que vão controlar, né, dentro do departamento de recursos humanos dessa empresa, tá? Aqui se pede, né, que vocês estruturem, né, 7 indicadores, tá? Aqueles 7, né, que foram trabalhados, ou que são trabalhados, né, durante o curso, no segundo ciclo, né, os mais comuns, né, e que estão sempre presentes, né, absenteísmo, turnover, né, aquele de recrutamento e seleção, né, retenção, retorno de investimento em treinamento, remuneração média, enfim, aqueles que estão presentes lá nas apostilas, né, de vocês, tá? São esses aqui, certo? Então, basicamente, né, apresentar o indicador, né, como ele funciona, né, demonstrar ali um por um, tá? Então, são 7 que vocês vão apresentar aqui, né, nesse item, tá? 5.6. Bem simples, né? Esse aqui, eu acredito que entre os elementos desse capítulo 5, né, vai ser o mais fácil, né, o mais simples de fazer, porque eles são, né, padrão, né, dentro da área de RH, então não tem, assim, né, algo a diferenciar, né, em relação àquilo que está sendo feito pelos grupos, tá? Os outros sim, né, os outros itens desse capítulo, aí cada grupo vai ter que fazer a sua, né, elaboração, né, enfim, o seu pensar, mas aqui, né, como é que se controla o absenteísmo? É um meio que padrão, né? Todas as empresas, né, fazem esse controle, tem uma forma de fazer o cálculo, vocês vão apresentar aqui. O turnover, todas as empresas controlam o turnover, né, dentro da área de RH, isso é importante, né? Vou apresentar aqui como é que se faz esse controle do turnover, tá? Muito bem. Alguma pergunta aqui, gente, sobre esse item 5.6? Esse vai ser o mais rápido, mais simples para vocês construírem. Fiquei meio perdida, professora, aí nessa parte. O que tu pode especificar, o que tu não compreendeu? Esses subsistemas aí que eu tenho que descrever aqui, que ficam dentro da parte de RH, são esse absenteísmo, turnover, recrutamento, seleção. Eu tenho que falar sobre essas coisas? Subsistemas é do 5.1 até o 5.5. Sim. 5.6 são indicadores. São indicadores, então, tá. Absenteísmo é um indicador da área de RH. Turnover é um indicador da área de RH, tá? Então, aqui são indicadores, tá? Eu tenho que falar sobre esses aí. E esses indicadores, tá? Esses indicadores. Tem alguns exemplos aqui, tá? Esses são os mais comuns sempre, né? Então, vamos apresentar 7 indicadores da escolha do grupo. Por que eu digo da escolha? Tem esses que são bem gerais, né? Todas as empresas têm, mas daqui a pouco, né? Para uma situação ou outra, vocês queiram, né, utilizar um indicador em específico, né? Que se aplique, né? O que ele quis dizer ali com cada indicador deverá ser acompanhado do seu propósito, fórmula, e que aqui está pequenininho, e forma de medição. Propósito, por que se tem um indicador de absenteísmo? Isso está na teoria, né? Do curso de vocês, né? O que controla o absenteísmo? Já diz o propósito dele, né? Certo. Não, controla o turnover. Qual é o propósito do turnover, né? De controlar o turnover. E cada um desses tem uma fórmula, né? Como é que é a fórmula de cálculo do absenteísmo, né? Essa fórmula é conhecida, né? Está lá nas apostilas do curso, tá? Então, vocês vão apresentar a fórmula aqui, né? Então, tem lá os funcionários, né? Aquele cargo ali, ele trabalha 180 horas no mês, né? Aí o funcionário chegou atrasado, né? 20 minutos num dia, 5 minutos no outro, né? Eu tenho os elementos para calcular o absenteísmo. Vai dar um percentual, né, de absenteísmo daquele funcionário. Ou do setor, né? Eu posso ter cálculo de absenteísmo por área, por setor. Então, o pessoal de vendas, né? A vendas tem, né, 180 horas no mês de trabalho, né? Quanto é que deu, né? Em horas de trabalho, quanto é que deu de faltas e atrasos? Aí eu ponho na fórmula, cálculo quanto é que deu o percentual
de absenteísmo do pessoal, tá? E aí, então, apresenta o propósito, apresenta a fórmula, né? E como é que vai ser medido? Né? Vai ser medido lá, né, pelo registro do ponto, a gente vai ver lá a quantidade de horas trabalhadas e quantas tiveram falta, por exemplo, no absenteísmo, dizer como é que isso é medido, de onde é que vem os dados, as informações, né? A forma de medição é isso. Onde é que eu coleto, como é que eu coleto as informações para fazer o cálculo do indicador, tá? Agora eu entendi, eu não sabia, não estava conseguindo entender como é que eu ia fazer, agora eu entendi. Legal, por isso é importante perguntar, né? Por isso é importante perguntar. Legal, obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Legal. Muito bem. Mais alguém, gente, gostaria de participar, de fazer alguma pergunta? É muito importante sempre a participação de vocês, as perguntas, essa interação, né? Dinamiza a aula, né? Enriquece esse momento, né? É muito importante porque participando, né? A gente tira a nossa dúvida, ajuda os outros colegas também, né? Torna a aula bem bacana, bem legal. Está sendo bem legal a participação de vocês aí hoje. Muito bem. Se não há dúvidas, né? Mais nenhuma, eu vou rapidamente aqui falar das fontes, né, bibliográficas para esses itens, tá? Do 5.1 até o 5.6, das quais vocês podem se servir, né, para montar, né, ou compor, né, esses tópicos, né? Então, claro, não é só as fontes bibliográficas, né, a construção desses tópicos, né? Tem a construção específica, né, do tipo de empresa que vocês escolheram, sendo que tem que apresentar aqui conceitos, tem que apresentar autores, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas fontes, né, bibliográficas. Na verdade, eu escolhi uma fonte, né, para falar e demonstrar para vocês. Então, dos 5 subsistemas que vocês vão apresentar aí nessa etapa 2, né? O subsistema lá de provisão de recursos humanos, tá? Que é muito importante, né? Diz respeito ali à parte de recrutamento e seleção, né? Vocês encontram lá no livro Gestão de Pessoas, o novo papel de recursos humanos nas organizações, tá? É um livro do Chiavenato, né? E esse provisão de recursos humanos, recrutamento e seleção, vocês encontram lá na parte 2 do livro, tá? Agregando pessoas, é o capítulo 4 e o capítulo 5. Vai ajudar bastante vocês aí, tá? Fica uma dica. Esse livro, tá? Vocês encontram com facilidade até na internet, né? Vou colocar o título do livro lá, né? Vocês vão achar esse livro por lá. Coloquem lá, né, o título do livro, do lado do PDF, e ele, né, às vezes as pessoas disponibilizam ali, né? É uma dica, tá? Podem utilizar esse livro para citar o autor, enfim, né? Mas vocês podem utilizar outros livros, que não esse que eu estou indicando, tá? Que é só uma sugestão, tá? Vocês sabem que vocês têm acesso à biblioteca virtual da QI, né? Vocês acessam ali o site da QI, por exemplo, né? QI.edu.br, tem lá, né, a aba Serviços, eu clico na aba Serviços e seleciono ali a biblioteca virtual. Aí você consegue entrar com RA e senha de vocês e tem acesso, né, aos livros da biblioteca virtual. Então, podem digitar lá, né, gestão de pessoas, vai aparecer alguns livros, né, que vocês têm acesso, como aluno, né, matriculado na QI, tem acesso aos livros lá, escolhe um livro, vê lá, né, o tópico, o capítulo de recrutamento e seleção, podem usar ele para citar, né, no trabalho de vocês, tá? Então, vocês podem utilizar autores, né, qualquer livro aí da área, para citar ali, tá? Não preciso necessariamente utilizar esse que eu estou sugerindo, tá? Então, aqui é uma sugestão. Que legal, senhor. Não conhecia esse lugar para conseguir. A biblioteca virtual? É. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Até vou mostrar para vocês onde vocês entram. Esse livro tem na biblioteca, professor? Virtual? Do Chiavenato? Esse eu não tenho certeza, tá? Esse eu tenho ele, né? E aí, até por isso que eu estou utilizando como exemplo aqui, né? Mas na biblioteca virtual, se não tiver esse aqui, tem outros, tá? Tem vários lá.
Então, porque ele é muito bom, aqui. né? Esse livro aí, ele tem bastante... Desde o início do curso, as professoras falam em relação a ele. Eu não consegui ainda ler ele, mas tá bem interessante, porque ele está citado em várias apostilas. Eu vou ver se eu tenho ele salvo em PDF em casa, e eu acho que eu tenho esse livro em PDF. Se o senhor tiver, por favor, disponibiliza para a gente. Eu vou colocar ele ali para vocês no Classroom, tá? É mais uma coisa que eu estou prometendo. Sabe que a memória é pouca, né? Então, eu estou devendo as apostilas e agora estou devendo o livro. E aí vocês me cobrem, tá? Pode deixar, professor. Vamos lhe cobrar. Eu não vou viajar no feriado de carnaval. Se no final de semana você chegou lá no domingo, o professor ainda não postou o livro e não postou as apostilas, manda um e-mail. Professor, né, eu sei que o senhor não foi viajar, o senhor não está fazendo carnaval. Ô, professor, abre aí o seu notebook e manda o livro para nós. Aí eu mando, tá? E eu tenho certeza, eu sou muito esquecido, eu tenho certeza que eu vou acabar esquecendo disso. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, a tela, então, do site e mostrar para vocês onde vocês encontram a biblioteca virtual. Eu acredito que é muito útil, tá? É muito útil aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Ô, senhor, através do portal do aluno tem como entrar ou tem que entrar em outro? Se eu não me engano, pelo portal do aluno também tem o item biblioteca virtual ali, tá? Como o meu perfil é o perfil do professor, eu não consigo te dar certeza, né? Que lá no portal do aluno tem o ícone, mas eu acho dar uma olhada. Eu acho que tem, tá? Mas eu vou mostrar pelo site, como é que vocês entram pelo site. Tá. Tá? Deixa eu compartilhar essa tela. Estou compartilhando com vocês aí agora a tela do navegador da internet. O endereço, né, qi.edu.br, tá? Aí vocês vão ver que tem uma aba Serviços ali. Clicando na aba Serviços, tá, ele vai abrir, então, os itens que compõem, né, o serviço. Tem o Moodle da faculdade, tem o Moodle técnico, né, o Moodle do pessoal do curso de inglês, tem o portal do aluno, né, e tem aqui a biblioteca virtual, tá? Então, acesse a biblioteca virtual através do portal do aluno. Então tá aqui a dica, tá? Para quem é aluno aqui, dá para acessar a biblioteca virtual pelo portal do aluno. Eu vou acessar lá por aqui porque o meu perfil é o perfil do professor, né? Mas então tá respondida a pergunta da colega, né? Se clicar no portal do aluno, vai aparecer o item biblioteca virtual para vocês, tá? Aí vocês clicam lá na biblioteca virtual e aí vocês conseguem acessar, ó, com o RA de vocês, né? Tá? E a senha, né, de vocês, tá? Eu acho que com a minha senha do professor aqui eu consigo... Então, tá, deixa eu ver. Então, abriu a página, tá? E a gente encontra, né? Onde é que ela tá? Tá aqui, Biblioteca Pearson, né? Aqui é a biblioteca, tá? Inclusive já fica, né? Uma coisa importante, né? Uma dica importante, né? Vocês acessarem sempre, né? Esse portal, inclusive para acompanhar vagas que possam surgir, né? Na área de vocês, né? Vocês conseguem acompanhar os dados de vocês, né? Em relação a faltas e frequência e tudo, tá? Mas está aqui a biblioteca virtual. Clique na biblioteca virtual. E aí a gente já tem acesso, né, aos livros, tá? Então, ele vai mostrar alguns livros por padrão aqui, tá? Sugestões de leitura, enfim, né? De diversas áreas, né? Inclusive, tem de diversas áreas do conhecimento, não só, né, do material do nosso curso, né? Vamos ver aqui, tem livro de filosofia, inclusive, né? Da área de educação, de política, né? De construção de texto, enfim. Mas vocês têm uma aba de pesquisa aqui, né? Nessa aba de pesquisa vocês podem digitar, né,
um conceito, né, um conteúdo, uma palavra-chave, né, algo que vocês queiram pesquisar, ele vai sugerir algum livro, né? De gestão de pessoas, ó. Tem alguns livros aí na área de gestão de pessoas, tá? Não são poucos, são muitos aí. Então, tem aqui um de gestão de pessoas, né, da Lúcia Kupes, tem gestão de pessoas, alguns artigos reunidos, né, da Mônica Denk, gestão de pessoas, né, e talentos, gestão de pessoas em organizações. Então, tem alguns livros, né, que vocês podem pesquisar na biblioteca virtual, tá? E como alunos, né, vocês têm esse acesso aí. Bárbara, obrigada por falar, porque eu não tinha explorado esse meio aí. Eu sempre que eu posso, eu gosto de indicar, né? É muito bom. Inclusive, eu uso também, né, a biblioteca virtual. Embora eu tenha uns livros em casa, né? Eu tenho alguns livros em PDF. Eu gosto muito, né, da biblioteca virtual. Né? Eu acho que às vezes tem publicações novas, livros novos, né, que entram aqui bem recentes, livro publicado em 2020, né, 2019, as publicações mais recentes, né, às vezes a gente encontra que esse livro aqui, ó, ele é muito conhecido também, tá, do Stadler, Gestão de Pessoas, Ferramentas Estratégicas de Competitividade na área de Gestão de Pessoas, né, para vocês que estão daqui a pouco quase se formando no curso, né, esse livro aqui é muito importante, recomendo também a leitura. Se a gente começar a falar dos livros aqui, eu vou ficar recomendando um monte de livro para vocês, né? E a gente não vai adiante. Mas o que eu queria mostrar mesmo era a biblioteca virtual e mostrar que vocês, como alunos, né, têm acesso aos livros aí, tá? Por curiosidade, alguém já tinha acessado a biblioteca virtual? Já conhecia? Eu já tinha ido, professor, mas era através de um outro livro, lá no início, quando eu iniciei o primeiro ciclo, Sim. Mas não tinha nada a ver com essa parte já de RH, era mais lá administração mesmo. Ah, sim, tranquilo. Mas legal, né? Legal que a gente já conseguiu também mostrar que tem essa biblioteca aí, né? E tem muita coisa bacana e interessante. Vocês clicam no livro, ele vai abrir, né? Ele é digital, né? Para vocês lerem e pesquisarem ali, tá? Então, fico devendo, né? Procurar lá o livro de gestão de pessoas do Chiavenato, tá? Que tem esses subsistemas aí. E pretendo postar ele para vocês ali no Classroom, tá? De novo, se eu esquecer, alguém da turma aí, por favor, manda um e-mail me cobrando aí no final de semana que eu dou um jeito de achar esse livro e mandar lá, que eu já estou devendo as apostilas, né? Então, vai fazer o subsistema de recrutamento e seleção, pode utilizar o livro do Chiavenato para citar ali, né, nesse subsistema, tá? Chiavenato também trabalha, né, a aplicação de pessoas, tá? É lá a parte 3 do livro dele, né, onde entra a parte lá de orientação de pessoas, avaliação de desempenho, né? Então, toda aquela parte de avaliação de desempenho, né, vocês podem utilizar aí e citar o livro do Chiavenato, e ele trabalha isso lá nos capítulos 6, 7 e 8 do livro dele. Esse livro, realmente, né, como uma colega colocou, ele é muito bom, ele é importantíssimo, né, para vocês do curso de RH. Eu diria assim que, se puderem, né, ter este livro, né, seja em modelo impresso, né, ou digital, né, é importante ter, tá? Importante ter. Inclusive até para ter impresso mesmo, né? Ter, né? Desde a feira do livro aí, né? Proporciona que a gente compra, inclusive, em promoção e tal, né? Esses livros aí da área de vocês, tá? Esse aqui é um deles, né? É um livro indispensável, é o básico, né? É o básico. O subsistema de manutenção de pessoas, né? Onde ele trabalha lá no livro dele na parte 4, né? Que é toda aquela parte de remuneração, benefícios, tá? A saúde e qualidade de vida, né? Então, aquela parte de segurança, higiene do trabalho, remuneração, né? Planos e benefícios, ele trabalha tudo nesse subsistema lá no livro dele, na parte 4, tá? São 3 capítulos, 9, 10 e 11 falando de remuneração e benefícios, né? E depois, né, 2 capítulos falando daquela questão, né? De saúde, higiene, segurança do trabalho, qualidade de vida no trabalho, tá? Excelente esse tópico aqui do livro. Desenvolvimento de pessoas, né? É um outro subsistema que a Renato trabalha, né? Entra bastante na parte do treinamento e desenvolvimento. E ele fala, né,
diversos elementos que podem ser utilizados pelas empresas para realizar esse treinamento e desenvolvimento, tá? Então, na parte 4, 5 do livro dele, tá? É o capítulo 12 e 13. No 12 é treinamento e no 13 é desenvolvimento, né? Então, ele separa bem os dois, né? Que realmente não são a mesma coisa. O subsistema é treinamento e desenvolvimento, porque trabalha o saber, né? Voltado às pessoas. Mas o treinamento, como eu falei, né? Mais para a parte das funções a serem realizadas, e o desenvolvimento visando o futuro do profissional, o crescimento, de uma forma mais ampla, tá? Tem também o subsistema de monitoração de pessoas, tá? Dentro dele, lá no capítulo 7 do livro, né? Ele trabalha lá a questão lá do bancos, né, de dados, sistemas de informação de gestão de pessoas, tá? Esse aqui, tá? É muito importante, trabalha bastante a questão de documentação, né? Do registro, né? De treinamento dos profissionais, enfim, é o registro das habilidades, né? Do desenvolvimento também das pessoas, como é que elas estão progredindo, né? Determinado funcionário já fez todos os treinamentos da área dele, ainda falta alguns, como é que ele está progredindo, estou monitorando, né, a evolução do indivíduo. Complementar também aqui, tá? Então, sobre os indicadores, tá? A apostila, tá? De vocês, da disciplina de gestão de pessoas, né? Desse plano de gestão de pessoas, ela é muito boa, tá? Naquilo que condiz em relação aos indicadores de performance, tá? Então, vocês vão encontrar ali na apostila, tá? A relevância dos indicadores, ou seja, qual o propósito deles, né? Porque eles são importantes, tá? O desenvolvimento deles. Apresenta também ali quais são os principais indicadores. Vocês vão escolher e vão apresentar 7 ali, né? E como se faz a aplicação dos indicadores, tá? Então, fica a dica aí. Então, né? Fechando, né? Essa etapa 2, falamos, né, de cada um dos tópicos que vocês têm construído na etapa 2. Demos aqui algumas indicações bibliográficas, né, do livro do Chiavenato, que pode ajudar bastante vocês ali, né. A gente percebe, sim, né, que do trabalho de vocês, né, é esse o tópico mais importante, né. Todo trabalho é importante, porque precisa ser feito, desenvolvido e entregue, mas esse é o mais importante. Inclusive, né, tive um prazo mais longo entre todas as etapas que vocês têm que fazer e entregar, essa que ficou mais longa de prazo, né? Vocês têm até o dia 27/2, né? Para entregar, porque realmente vai demandar, né? Bastante trabalho aí do grupo, tá? Bastante debate, né? Encontros de vocês ali no grupo de vocês para desenvolver, né? E fechar as coisas, né? Porque a gente está trabalhando, né, em grupo, né, dividiu as tarefas, um está desenvolvendo uma coisa, outro outra, e alguma hora você tem que reunir, né, para ver como as coisas estão se encaixando, né, o que faltou, né, o que precisa para conseguir deixar o trabalho, né, dos subsistemas aí bem alinhado, tá? Não esqueçam de fazer sempre uma reunião final, né, ao estar finalizando cada uma das etapas, tá? Então, isso é uma recomendação aí muito importante, porque, como eu falei, né, é um trabalho em grupo, né? Então, a gente precisa alinhar, né? Então, para alinhar as coisas, a gente precisa fazer esses fechamentos, né? E aí o grupo precisa estar sempre reunido, né? Sempre que puder, tá? Pessoal, vamos fazer um intervalo, tá? Um intervalinho aí de 15 minutos. Na volta do intervalo, a primeira coisa, eu faço a chamada, tá? A chamada é online, então eu abro a chamada, né, e vou falando, né, os nomes, né? Vou chamando nominalmente, vocês vão respondendo, eu vou atribuindo a presença. Depois da chamada, os grupos estão livres para se reunirem, né? E tratar aí da etapa 2, fazer as divisões, né? É claro, né? Se o grupo já está com tudo certo, encaminhado, né? Finalizado a etapa 1 já, né? A etapa 1 tem que entregar amanhã, né? Então, né, o grupo decide. Bom, a gente não consegue já começar a etapa 2, então, né, vamos continuar a construção da etapa 1, fazer esses fechamentos que a gente tem que entregar amanhã, e aí depois de fazer a entrega da etapa 1, né, inicia esses elementos aqui da etapa 2, tá? Mas esse vai ser o segundo momento da aula, né, para os grupos se reunirem, começarem essas construções, né, e vocês estão lá, debatendo no grupo de vocês, fazendo as construções, já desenvolvendo o trabalho, e eu estou aqui, né, vou ficar online conectado, vocês vão estar dispensados para estar com o grupo de vocês, mas tem dúvida? Volta aqui na conexão. Olha, comecei a fazer tal parte, fiquei com dúvida,
eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. O grupo, como um todo, né, quer voltar para o link aqui, né, para fazer perguntas, né, também vou estar atendendo aqui até o final da noite, tá? Então, essa é a ideia, certo? Podemos, então, fazer o nosso intervalo, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes? Não, professor, aqui tá tranquilo. Tranquilo? Legal. Então tá, gente. Vou fazer um intervalinho de 15 minutos. Agora são 10 para as 9, 9 e 5, né? 21 e 5. A gente retorna, tá? Aí eu faço a chamada e vocês vão estar prontos para trabalhar com o grupo de vocês. Então tá, gente. Eu vou fechar o microfone, né? E a câmera. Às 21h05 eu abro novamente para a gente fazer a nossa chamada, tá? Até breve.